Iremos estudar nessa noite, tem como tema Quando o Dinheiro Acaba. Sabemos que os problemas financeiros ou crises financeiras, ela está relacionada a todos os seres humanos, né? Depois do pecado, entra-se o que é? A ansiedade, as preocupações da vida, porque Adão começa a ter que ganhar o seu sustento com o suor do seu rosto. Deus fez o trabalho, mas as preocupações ou o pecado, ele potencializou, né? As doenças emocionais. E uma delas, ou grande parte delas, é envolvida com a falta de recursos financeiros, ou crises financeiras. E segundo a estatística, os problemas financeiros estão relacionados diretamente com a nossa saúde mental, como estresse, ansiedade, depressão. Por exemplo, no Japão, na China, na Índia, pessoas com problemas financeiros cometem suicídio. No Canadá, um pouco ainda pior. Existe a eutanásia, né? Que as pessoas que não têm condições de pagar uma cirurgia, elas, através do governo, elas podem ter acesso à eutanásia, ou seja, é um suicídio assistido pelo governo. E a grande parte que comete esse suicídio, através da eutanásia, são idosos a partir de 60 anos de idade. Então, daqui a gente vê os problemas financeiros, até que ponto ele afeta, né, a vida do ser humano. Você imagina um idoso não ter condições de fazer uma cirurgia. Em vez de ele viver com aquele sofrimento, ele prefere tirar a própria vida. Isso acaba até diminuindo os custos dos cofres públicos do governo. Isso acontece no Canadá. Temos também outros problemas, como a baixa autoestima e, segundo pesquisa, o divórcio também, né? Ou seja, a grande parte do divórcio no Brasil não é ocasionado devido à infidelidade financeira ou à traição, a traição afetiva, né? Mas sim a traição financeira, chegando a quase 60% do divórcio no Brasil ocasionado a problemas de traição financeira. Os mais comuns são o marido não falar para a sua esposa quanto que ele ganha, né? Uma traição financeira. Ou a mulher não saber o que o marido gasta, um exemplo de traição financeira, né? Ou pode ser vice-versa também. O marido geralmente ganha no final do ano um PPR, uma bonificação, e não conta para sua esposa, ainda também como traição financeira. Hein? Existem também outros problemas financeiros, né, que gera atritos e distanciamento, por exemplo, no casal. E até diminui também o que? As relações, né? Relações sexuais. E uma evidência ou um termômetro para medir um divórcio é quando não há mais relação, né, sexual mesmo. E a crise financeira, ela chega a esse ponto também, né? É tanto atrito que o casal vai se distanciando, culminando no divórcio. Problemas outros também financeiros que acabam afetando o casamento. A casa, por exemplo, está precisando de reformas, né, de pintura ou quebra alguma coisa, e a mulher às vezes está estressada, e nem sempre é devido à TPM, né, mas sim devido a quê? Problemas financeiros. Ou seja, não é porque o marido às vezes não quer pintar uma parede, né, ou quebrar ou consertar um móvel que quebrou, ou às vezes até suprir as necessidades, mas também a crise financeira, que vai gerando problemas e culminando o quê? No divórcio também. E aí foi comprovado também que casais que separam as finanças, né, cada um por si, isso gera menor relação afetiva do que aqueles que administram suas finanças juntos. Né? Poderão andar dois juntos se não houver acordo? Não.
Então, também isso afeta relacionado à situação financeira. Aí, no casamento, existem as vontades, né, do casal, hein? Vontade individual também da esposa e a vontade do homem também, né? Então, não é só do casal, existe a vontade individual de cada um. E a mulher geralmente gosta de carinho, né? Tudo é carinho, né, irmão? Mas essa aqui é a ideia do casamento, tendo o que? O equilíbrio. E o que fazer quando nos faltam os recursos, né? Essa é a grande preocupação. O que fazer quando a doença vier e não pudermos levar o nosso sustento? Né? Fazer quando nos aposentarmos e não conseguimos gozar da vida com a aposentadoria por estar numa idade avançada. Né? Ou quando não tivermos condições de comprar os medicamentos básicos, né, para suprir as demandas físicas. E as preocupações sempre fizeram parte, né, da vida humana. E ela não é democrática, né? Afeta todas as pessoas, independente da classe social, se é pastor, se é ovelha, se é adulto, se é criança, né? A ansiedade, ela sempre vai vir, de alguma forma. E os apóstolos também passaram por isso, por essa crise financeira, ou essa ansiedade. Está lá em Mateus 6,25. Jesus dizendo: não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem pelo vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, né? E o corpo mais do que a vestimenta? Aqui Jesus está falando o seguinte: aquele que fez o corpo, né? Não cobrirá o corpo que fez? Aquele que fez a vida, porventura, não as alimentará? Né? Essa aqui é a ideia do texto. Ele faz uma comparação do maior para o menor. Aquele que fez a vida, né, porventura não vos dará o alimento para a sobrevivência, a subsistência? Não, o que é mais fácil? Fazer o corpo ou vesti-lo? Então ele traz a ideia do maior para o menor. Aquele que pode muito, pode pouco também. E muitas das vezes a gente entende, né, os atributos incomunicáveis de Deus. Tipo, Deus é onipresente, onipotente, né? Ele é todo-poderoso. A gente entende que Deus é criador dos céus e da terra. Mas às vezes esse entendimento, ele dura até quando acaba o gás, um exemplo, né? Ou até que ponto nós cremos que Deus é capaz de suprir todas as nossas necessidades, sendo Ele o Criador de todas as coisas. Nós oramos, né? Antes que haja uma palavra na minha língua, o Senhor tudo conhece, tudo sabe. E por que quando passamos por crises financeiras, a gente também não crê que Deus sabe das nossas necessidades e é poderoso para supri-las, ao invés de ficarmos ansiosos, não é por coisas tão pequenas. O próprio Cristo, nesse texto, vai dizer: se vós não pode acrescentar, né, um covo da sua estatura, por que estás ansiosos pelas outras coisas, né? As coisas mínimas, a nossa ansiedade não é capaz de resolver, porque a gente se preocupa muitas das vezes com o nosso futuro, que não está no nosso controle. Não temos o poder sobre o futuro, porque ele é inexistente para nós. Deus, ele está no controle do nosso futuro, nós não temos acesso a ele. E muitas das vezes o futuro nos tira a paz, né? Porque nós não vivemos nem o futuro e nem o presente. Bem, irmãos? E aqui Deus não só cria tudo o que ele fez, né? Mas ele sustenta tudo o que fez. A gente pode observar na natureza, né? A natureza, ela prega a existência de Deus. A maior pregador que existe é a natureza. Porque você tem que olhar e ver que existe um Criador, né? Então todo dia ela está pregando. Para o ateu, para o cristão,
Independente do segmento religioso, a natureza está clamando a existência de um Deus. E Deus ele não somente fez, mas ele sustenta tudo o que fez. Né? Observa o Sol, né? Por exemplo. Se ele estivesse um pouco mais perto ou mais distante, não existiria vida na Terra. Então Deus calibra, né, a distância do Sol. Assim a rotação da Terra é a mesma coisa. Se fosse um pouco mais rápido, também não existiria vida, porque ninguém suportaria a velocidade dos ventos. Então Deus calibra também a velocidade dos ventos e a rotação da Terra, né? O oxigênio, se tivesse um pouco a mais, também não haveria existência, né? Em todos os aspectos, a própria gravidade que existe na Terra é calibrada por Deus para que houvesse vida, né? Então Deus não somente faz, mas Ele calibra, Ele ajusta tudo que fez. E a ansiedade está relacionada geralmente com o nosso futuro, né? Preocupado com o amanhã. E quem vive o amanhã não vive o hoje, né? Se preocupa duas vezes. Ou seja, preocupação é ocupar-se duas vezes. Então a gente não resolve o problema de amanhã porque não chegou. E não vive o hoje por estar ansioso pelo amanhã. Então, a falta de confiança em Deus nos deixa ansioso pelo dia da manhã. Como se a gente não confiasse que Ele é poderoso para nos sustentar também no amanhã. E no versículo 26 ele diz assim agora: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro, e vosso Pai Celestial as alimenta. Quanto mais vale vós do que muitos pássaros. Interessante que a ciência descobriu que aquele que observa o canto e o movimento dos pássaros sofre menos com ansiedade. Eles usam um termo chamado passarinhar. Então, o fato de você observar a natureza ou os pássaros, você tende a não ficar ansioso. E a ciência descobre o que Jesus aqui diz nesse texto. Observar o quê? Os pássaros. Alguém já viu um pássaro estressado? Por não ter o que comer? Aqui o celeiro é a ideia de ajuntar-se, né, para o futuro. Alguém já viu o pássaro ajuntar o celeiro? Porque irá faltar o amanhã? Também não. E aqui nós vivemos como homens, né, e aprendemos com os animais. E aqui Jesus nos dá uma lição, fazendo-nos observar os pássaros. Mas pelo contrário, né, os pássaros, eles cumprem o propósito para o qual ele foi feito. Você não vê um pássaro preocupado, mas você vê ele louvando a Deus através do seu canto, né? Toda vez que o pássaro canta, ele está fazendo o propósito pelo qual ele foi feito, né? E o único que da espécie que não faz ou não cumpre o propósito pelo qual foi feito é o homem. Os animais seguem o protocolo direitinho. Hoje, porém, está invertido, né? Hoje tem mais valor. Se você bate no animal, né, você é cadeia pesada ainda, mas se você lesionar o homem, a pena é menor. Percebe os valores aqui invertido? Né? Hoje, se você mata um animal, você vai preso. Mas se você assassina uma criança no ventre, você está fazendo conforme a lei. A lei te permite fazer isso. Percebe aqui os valores? Então, o ser humano é sempre do menor para o maior, né? O cachorro tem mais valor do que o ser humano. Para Cristo, não. Você tem mais valor do que muitos pássaros. Né? Porque Deus encarnou em forma de homem, não em forma de pássaro. O pássaro não tem espírito. Ele é um ser almático. Age por instinto. Nós somos psicotômicos, né? Corpo, alma e espírito. Aqui Jesus também não proibiu os discípulos de trabalharem, né? Que ele sustenta. A Bíblia fala, aquele que não trabalha não come. Né? O Adão vai comer através do sol do seu trabalho. Né? Então, nós entra a nossa responsabilidade também de trabalhar. Em Gênesis 2,15, Deus fala para Adão assim, depois que fala de Jardim do Éden, fala, agora você vai arar a terra. Né? Deus foi quem fez o trabalho. E as preocupações, as ansiedades pelo dia do amanhã, pelo que iremos comer, isso rouba o quê? A nossa paz. E roubando a nossa paz, tira o lugar que é de Deus em nossos corações.
né? Então, toda ansiedade também é uma falta de confiança em Deus, né? Aqui é um tipo de ansiedade, né? Hoje você entende que tem os derivados ocasionados por falta de química, né? Hormônio da alegria, enfim. Nós estamos tratando da raiz do problema. Agora, se você procurar um consultor financeiro, porque está com crises financeiras, qual será a resposta? Né? Gastar menos do que você ganha, né? É isso? Você tem que diminuir aquilo que não é prioridade. Procurar fazer o quê? Uma renda extra. Né? Isso não é errado. Ver aquele que você tem habilidade, tem dom e faz. Sabe fazer bolo, crochê, tem o Uber também. E outro conselho também, faça o quê? Investimento. A Bíblia mesmo orienta-se a fazer isso também. Parábola dos talentos, né? A formiga que trabalha no verão, né, se prepara para o inverno. Então, esse é um tipo de investimento. Não é errado fazer isso. Tudo está correto. Agora, se você procura um psicólogo, né, o que ele vai te dizer? Você deve aprender a viver com a sua ansiedade, né, mas de forma que ela não te ocasione tanta dor. Então, ele te ensina você a viver com a sua dor de forma que ela não lhe tire o sono, né? Diminui o potencial de sofrimento em você. Mas a solução do problema está dentro de você. Ele só vai te ajudar a conviver com esta ansiedade ou com esse medo que você já tem. Agora, como nós vimos no texto, se você olhar para Jesus, ele vai te dizer, olhai para os pássaros. Ou seja, o problema não está, a resposta não está aí dentro, está fora. E muito mais do que olhar para os pássaros, ele está dizendo, olhai para aquele que sustenta os pássaros. Então, não olhar somente para os pássaros, olhai para aquele que fez os pássaros e os alimenta. Aquele que fez o corpo e dá a vestimenta, aquele que fez a vida e dá o alimento para a subsistência. É isso que ele está dizendo. O próprio Davi, reconhecendo isso, ele disse, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? De onde vem o nosso socorro? Do Senhor que fez os céus e a terra. Então, quando as coisas ficarem difíceis, nos encurralarem e nos encontrarmos sem saída, lembra disso, que Deus, ele conhece as nossas necessidades e que nós não somos movidos pelas emoções nem pelo poder aquisitivo. Como nós aprendemos na semana passada, o justo viverá pela fé. Salmo 37, 25, o salmista Davi vai dizer, eu fui jovem, hoje eu sou um velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E Jesus vai dizer, no mundo tereis aflições, mas tem de bom, porque eu venci o mundo. Ou seja, passa as aflições com ânimo, né, e não cabisbaixo, sempre olhando para Jesus. O cuidado desta vida não isenta também a nossa responsabilidade de administrar bem os recursos que Deus nos confiou. Porque nós somos o quê? Mordomos e administradores dos bens que Deus nos deu, né? Nos confiou. Não somos donos, somos administradores. Porque quando nascemos, nada trouxemos, como diz Provérbios. Né? Como saíste nu do ventre da sua mãe, nu tornará e nada tomará do seu trabalho em que possa levar. E quando morrer também, não irá levar nada. E às vezes somos tomados pela ansiedade de algo que não trouxemos e nem iremos levar. Provérbios 21, 5 diz assim, quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando necessidades. Então a gente tem que também ter um planejamento. Não viver pela ansiedade, né, nem pelo que vemos, mas viver pela fé. O cristão, quando está triste, faz o quê? Compra, né? Não é assim? E quando está feliz? Compra. Aí vem um sentimento de culpa. O que a gente faz para não sentir culpado? Comprar novamente. Sim? E ainda passa parcelado no cartão de crédito, né?
Então, assim, a gente tem que ter o quê? O planejamento, né? Às vezes, no final de semana, a gente pensa o quê? Eu vou me recompensar, né? Estou de fora. E a gente acaba até passando dos limites. Bem, irmãos? Tem que tomar cuidado também com aquela placa lá. Hoje está tudo na metade do preço, né? Ele... Aí a nossa mente fala por nós mesmos, você não pode perder essa oportunidade, né? A gente acaba comprando o que não precisa com dinheiro que não tem. E o comprador ainda fala para você, você fez um baita negócio. Assim, ó. A gente gasta pela emoção, né? E acaba depois passando crises financeiras. E quem é o culpado? Nós mesmos. Existem vários fatores que levam as pessoas a crises financeiras. Quais são eles? Desemprego, né? Doenças imprevistas, diminuição da renda. E o que fazer diante desses desafios da vida que a gente enfrenta, né? Quando Deus pergunta a Adão, né? O que ele responde? Foi a mulher que tu me deu. Quando a mulher e Deus também, né? E os cristãos, muitas das vezes, colocam a culpa em quem? Um devorador. Sim? As que seguem a doutrina da teologia da prosperidade, né? Vai dizer que é o devorador. Como se ele tivesse cartão de crédito, tivesse endereço fixo. Deve ficar de longe só observando, né? Isso aí tá pior do que eu. E hoje a gente pode seguir também o conselho do apóstolo Paulo, em Filipenses 4:11, que diz assim: aprendi a contentar-me com o que tenho. Estou instruído tanto a ter fartura quanto a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidades. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Agora, como Paulo, né, pode se sentir confortável mediante a fome? Sentir confortável, né, com a sua mente ajustada, equilibrada, mediante a naufrágios, mordida de cobra, né, chibatadas, entendendo que tudo isso contribuía para a pregação do Evangelho. Inclusive as suas prisões, do qual ele escreveu essa carta aqui de Filipenses, como Colossenses, Efésios. Né? Se Paulo não tivesse preso, essas cartas não existiriam. Né? Até na carta contribuiu para o Evangelho. Paulo foi para Roma para pregar o Evangelho como missionário. Mas chegando lá, está preso. Então ele escreve aqui dentro da prisão. E como ele pode mostrar contentamento, né? Nas aflições, como ele escreve nessa carta. Qual foi o segredo de Paulo para dizer isso aqui? Em outro texto ele vai dizer que morrer é lucro e viver é ganho. Né? Então, ele não tinha diferença de humor, né? Tendo tudo ou não tendo nada. O equilíbrio emocional equilibrado, controlado, e não tinha sua vida por preciosa, né? Porque eu morrer para ele era lucro. Tamanha fé ou entendimento, né, de quem Deus era, de quem Deus representava ali em sua vida. Filipenses 4:6, ele dá essa resposta aqui, no seu equilíbrio emocional. Ele diz assim: não se estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em todo conhecidas diante de Deus pelas orações e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, se é de boa fama, se é alguma virtude ou louvor nisso, aplicai os vossos pensamentos. Nisso pensai. Interessante que Jesus havia dito que havia ansiedades provenientes da falta de confiança em Deus, né? Que fez os pássaros e cuida dos pássaros.
Paulo aqui está dizendo que existem inquietações ou ansiedades provenientes da falta de oração, da falta de comunhão com Deus. Ou seja, de verbalizar aquilo que nos aflige. Está inadimplente, está com o nome sujo, falta as coisas básicas. Rogai a Deus em oração. E o Deus que conhece as vossas necessidades, Ele ouvirá as suas orações e guardará os vossos corações. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, irmão? Guardará os nossos corações. Então, toda vez que passar por alguma crise, independente se é financeira ou não, eleva a Deus em oração. Ele ouvirá, como diz Paulo, Ele guardará o nosso coração. Ou seja, não seremos movidos por aquilo que nos aflige, mas por Deus, que é maior do que as nossas crises. É o shalom, é a paz mediante a guerra. Ou independente do que você passa, você tem em Deus paz. A paz que Davi experimentou quando era perseguido por Saul, Ele vai dizer: em paz eu me deito e logo me pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. E quem não tem paz, geralmente também não tem fome, e também não tem sono. E Davi, no texto, ele vai dizer: em paz eu me deito e logo me pego sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Está dizendo que são os ansiolíticos, que fazem descansar. Você tem uma variedade de remédios que controlam o teu sistema emocional. Mas os homens de Deus, eles lidavam pela fé com seus problemas, não diminuindo o impacto através dos medicamentos, não isentando, os problemas psíquicos. Mas uma grande parte deles é derivado da falta de fé e de confiança em Deus, e não de problemas puramente por falta de químicos em nosso organismo. E qual o sentimento que nós temos quando vence o aluguel? Um exemplo, É a impotência, Quando acaba o remédio, tristeza. Quando não pode pagar a pensão, qual o sentimento que vem? Medo, de preso. Assim? E esses sentimentos, irmão, da vida, não devem roubar o lugar que é de Deus em nossos corações. Devemos alimentar-nos o quê? Da palavra de Deus. É por isso que Paulo escreve o que nós já lemos: tudo que é verdadeiro, honesto, justo, de boa fama, se há algum louvor, nisso você aplicar os vossos pensamentos, alimentar dos hinos, da palavra. Isso traz descanso para nossas almas e equilíbrio emocional. Um exemplo: se você tem problemas financeiros, por exemplo, não consegue pagar sua conta de luz, você liga a televisão e aparece lá que a energia vai subir 10%. Como que você fica? Fica empalado emocionalmente, não é assim? Você está com problemas financeiros e vai subir o diesel. Você abre lá, e a gente se alimenta daquilo. A gente vai acabar vivendo no diazepam depois. A gente se alimenta, aplica o nosso coração, nossos pensamentos, nas crises, nos problemas, E Paulo está dizendo o contrário. Nós devemos aplicar o nosso tempo, o nosso pensamento naquilo que é justo, naquilo que é honesto, naquilo que é de boa fama. Ou seja, na palavra de Deus. Isso que está dizendo. Nós devemos também tomar cuidado, irmão, com o dinheiro. Porque ele é um bom servo, mas é um péssimo senhor. Ele quer tomar todo o nosso tempo, quer ter o controle de nossas vidas. Quer ser literalmente o nosso dono. E Jesus vai dizer isso aqui no Mateus capítulo 6, versículo 4. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus
e ao dinheiro. 6:24. Isso. Vê de novo. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Jesus aqui não está chamando o diabo de senhor, né? Mas ele está chamando quem de senhor? Dinheiro. Aqui ele está fazendo uma analogia, né? Do senhor, como, né? O dinheiro como senhor. Analogia também dos senhores de escravo. Um escravo, ele era de uso exclusivo de quem? Seu senhor, né? Ele não podia ter dois senhores. Não podia trabalhar para dois patrões. Ele não poderia ser escravo duas vezes. É isso que ele está dizendo aqui. Então o senhor, ele era o quê? O dono do escravo. Ele tinha domínio do escravo. Ele tinha domínio e controle de todo o tempo do escravo. Então ele tinha controle, tinha o domínio e tinha total controle do tempo. O tempo do escravo era do seu senhor. Agora você muda agora esse senhor, né, para o dinheiro. Se o dinheiro for o nosso senhor, ele será o quê? O nosso dono, né? O senhor do escravo era dono do escravo. Então, se nós tivermos o dinheiro, né, como nosso senhor, ele será o nosso dono. Terá domínio sobre nós. E terá total controle do nosso tempo. E quem não tem Cristo, vive pelo dinheiro. Quem não tem Deus, vive uma vida debaixo do sol, como disse Salomão. Uma vida natural. É por isso que os ricos têm dificuldade de lidar com a pobreza. Por quê? Quando perde o dinheiro, ele perde esses três itens. Perde o controle, perde o domínio e perde a liberdade. Por isso que Jesus vai dizer em Mateus 6,32, que os gentios é quem buscam essas coisas, né? Os gentios vivem pelo dinheiro. Os gentios, eles vivem ansiosos em buscar mais dinheiro. Agora os cristãos, eles devem olhar para os pássaros, né? Que não trabalham, nem fiam, nem ajuntam. É isso que ele está dizendo. Quem vive por essas coisas são os gentios. Aqueles que não têm Cristo, né? Então, quem não tem Deus como seu Senhor, ele já tem o próprio Senhor, que é o dinheiro. E através de pessoas que têm o Senhor como dinheiro, não tem tempo, né? Porque o dinheiro toma todo o seu tempo. Vive em função disso. Certo? Tem gente que não consegue nem ir nos cultos. Né? Gasta-se muito tempo nas redes sociais. Por quê? Tempo ele não se tem, tempo se cria. Né? Tempo é questão de prioridades. Todos nós temos o mesmo tempo. A diferença é o que cada um de nós fazemos com o tempo que Deus nos deu. Né? Você imagina Deus cobrando o tempo que Ele nos deu. O que você fez com o tempo que eu te dei? Né? O tempo é igual para todos. E o que a pessoa gostaria de comprar no último dia de sua vida? É o tempo. Né? A pessoa que está morrendo no estágio final quer saúde e mais tempo para viver. Então, a maior moeda que nós temos também é o tempo. O tempo nos iguala. E interessante também, irmãos, que ninguém busca o dinheiro pelo dinheiro, mas pela liberdade, né, que o dinheiro promete. Com a sensação de liberdade. Jesus disse assim: conhecereis a verdade vos libertará. A pregação do dinheiro é: vem, né, comigo que eu te libertarei. E o dinheiro traz essa liberdade, né, geográfica, você faz o que você quer, financeira, não é isso? Você compra o que você quiser. Outro problema também relacionado ao dinheiro, tem pessoas que não têm filhos porque não têm o quê? Condições para ter filho, não é assim? Mas é Deus que alimenta o corpo, não é assim, irmão? A vida, é Ele que veste o corpo. Então, entendemos que é Deus que guia nossas vidas, Ele cuida de nós.
Então ele também vai nos dar condições, né, de criar nossos filhos. Não pode viver ansiosos por isso. E esse não é um sentimento de liberdade, né, mas é de quem é escravo. E o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, segundo as escrituras. Billy Graham disse uma vez, certa vez, uma frase que diz assim: me diga o que você pensa sobre o dinheiro e eu lhe direi o que você pensa sobre Deus. Ou seja, Deus que tem o controle do nosso tempo, aí não existe liberdade também fora de Cristo. Alguém aqui já evangelizou alguém que ama muito dinheiro? Ou alguém muito rico? Difícil, né? Eu tive uma oportunidade de evangelizar uma vez, e ele disse o seguinte: que igreja dá muito dinheiro. Né? Se você falar para um rico, alguém que ama o dinheiro, ou tem o dinheiro como seu Senhor, fala: Jesus tem salvação para você. O que ele vai pensar? As minhas contas estão todas pagas. Assim, eu não devo nada para ninguém. Geralmente não tem nem doença, né? Vai me salvar do quê? Agora, se você perguntar para alguém que está com a condição financeira quebrada, Jesus tem salvação para você. E pensa o quê? Né? Troca o almoço pela janta, assim? Às vezes deixa todo o salário, ou metade dele, lá na farmácia com remédio. Ele já cai de joelho chorando: eu quero esse Jesus. Jesus está mais preocupado em nos salvar do nosso pecado do que dessas coisas, né? Mas, de imediato, as pessoas são atraídas, às vezes, pelas suas necessidades. Falta de compreender quem é Cristo, ou de não ser Cristo apresentado da forma que deveria ser. E Jesus passou por isso aqui também, né? Essa experiência aqui, lá em Lucas 18:18. Aqui é a parábola do jovem rico, né? Quando ele chega para Jesus e fala: Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Ele achava que a vida eterna poderia ser comprada com dinheiro, né? Aí Jesus fala para ele os mandamentos, e depois fala assim: vende tudo que você tem e dá aos pobres. Por quê? Ele quebrou o primeiro e o último mandamento: não terás outros deuses além de mim. E qual que era o Deus dele? O dinheiro. O último mandamento: não cobiçarás. O coração dele também estava onde? No dinheiro. Né? O que eu devo fazer para herdar. Então ele fica muito triste e vai embora. Percebe? E hoje nós vivemos um mundo capitalista, né? Ou o mundo do consumismo. Tudo gira em torno da gente, né? Do prazer imediato. Dá brinquedo com uma criança, depois de algumas horas ela já não tem mais prazer para aquele brinquedo. Então a alegria dela já foi satisfeita ali, né? Precisa de mais alguma coisa. É o mundo do consumismo. Isso também gera muito o quê? Estresse e ansiedade. Em Provérbios 17:1 diz assim: melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que um grande banquete e muitas brigas. Né? O que adiantaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? E realmente, assim, não é fácil fazer sobrar dinheiro, né, irmão? Tipo, as coisas são muito caras, né? O ovo, por exemplo, está quase o preço de carne. É isso? A carne nem se fala. Porém, assim, a falta de dinheiro também cria uma oportunidade de dependermos de Deus, né? Então, a falta de dinheiro também por si mesma, ela cria a oportunidade de dependermos de Deus. Lembra dos juízes? Todas as vezes que os inimigos vinham e faziam a festa na sua seara, eles faziam o quê? Clamavam e invocavam o Senhor.
né? E aí Deus mandava o juiz e se repetia por vários anos. Então, nas crises também é uma oportunidade a gente depender do Senhor, né? Lembra da comissão também dos 70? Jesus pega 70, né? 70, farinha de seus apóstolos, e tinha um grupo de 70. Envia de 2 em 2 e disse para eles irem na seara, que era grande, né? E pregar o evangelho. E no Lucas 10:4 ele vai dizer o seguinte: não leve bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Né? Ou seja, ele estava dando uma lição aqui também para os seus discípulos, a depender do provedor, que era Cristo. Porque ele estava enviando, ele era poderoso para suprir as suas necessidades. Então não leve nem bolsa, não leve nada. Né? Porque se eles ficassem preocupados com o que eles haveriam de comer, eles não fariam a obra de Deus da forma que deveria ser feita aqui. Então Jesus de antemão dá uma ordem para eles: não leve nada, porque eu que estou enviando vocês. Né? Então me responsabilizo também de vos sustentar. Outra evidência aqui também do cuidado de Deus é o maná no deserto. Por 40 anos Deus mandando maná. E por que o maná caía todos os dias? Se eles ajuntassem, criava-se bicho, né? Então, eles não poderiam. Porque se eles acumulassem, era uma forma de ansiedade aqui também. Estou acumulando para amanhã, porque vai que não solte amanhã. Assim? Né? Mas Deus falou para eles comerem o pão de cada dia, demonstrando o seu cuidado pelo amanhã. Né? Se eu mando o pão da semana toda, depois ninguém me busca mais, não é isso? Mas se eu mando o pão todo dia eles vão ter que acreditar que eu irei suprir no dia seguinte. Não é assim, irmãos? Sim. É por isso que está escrito em Deuteronômio 8:3, esse versículo que nós conhecemos. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Está se referindo ao maná no deserto. Deixa aqui confiar que Deus ia mandar o maná diário. Né? Então a falta de provisão também é uma forma de dependermos de Deus. Ou seja, o dinheiro ele causa prazer em nós primário, né? Ou secundário. Mas a nossa fonte de prazer primário é Cristo. Ele é o nosso maior tesouro e deve ocupar em primeiro lugar em nossos corações, né? E não as coisas. Hein, irmãos? Devemos também tomar cuidado com o cartão de crédito. Né? O cartão de crédito é um grande problema, um grande vilão dos endividamentos no Brasil. É ocasionador de muitos problemas financeiros também. Um exemplo é, a gente passa o cartão em 12 vezes, não é isso? E acha que ninguém paga por isso, né? A gente pode passar em 12 vezes, e o banco não cobra nada por isso, não é isso? É que o banco sabe que nós não temos educação financeira. Né? A gente vai parcelar tanto em 12 vezes que não vai pagar no final do mês. E aí vem os juros rotativos. É uma das formas também que a gente passa por crises. E a dívida que nós temos, muitas das vezes nos coloca como escravo daquele que nós devemos. Conforme Provérbios 22:7. O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo do que aquele que o empresta. Ou seja, quem tem dívida não está no controle, mas é escravo daquele que o emprestou. Então toda a dívida nos coloca também como escravo, tirando a nossa paz, tirando o nosso sono, roubando o nosso descanso. Então a responsabilidade também de nós sabemos administrar aquilo que Deus colocou em nossas mãos. E aqui tem uma comprovação, né, que quem usa o cartão de crédito, ele tem maior ativação do sistema de recompensa no cérebro. Tem menor dor do pagamento, porque não vê o dinheiro sair, né, que paga no cartão.
E o prazer imediato, você compra agora e pega agora, não é isso? Então, psicologicamente, o cartão de crédito traz esses sentimentos no nosso cérebro. E é da vontade de Deus que nós trabalhemos, né? Para nós mesmos, para nossos familiares. Nós contribuamos na igreja, ajudamos os necessitados, né? E quando você ajuda o próximo, é comprovado também que há mais dopamina no seu cérebro do que quando você compra para você mesmo. Então, até a ideia que a gente tem de ajudar aqueles que necessitam, né, traz uma alegria para nós mesmos. Mais do que quando você compra para si mesmo. Atos 20, 35 diz assim: mais bem-aventurado, pois é dar do que receber. 20, 35. Se nossa dependência e segurança estiver no dinheiro, o que será de nós quando faltar os recursos? Né, irmão? Então, nossa dependência nunca deve estar no poder aquisitivo, mas sempre em Deus. Porque um dia eles vão nos faltar, né? O que será de nós? A gente vai viver segundo as estatísticas? Ou confiar que Deus é poderoso para suprir nossas necessidades? Ou estar conosco mediante também as nossas necessidades, né? Miqueias 2,10 diz assim: não será aqui o que? Vosso descanso. Queria concluir dizendo, né, alguns versículos aqui. 1 Pedro 2,11 fala que nós somos estrangeiros e peregrinos no mundo. Ou seja, o céu não é apenas o nosso destino, né? É a nossa origem também. Lembra quando Deus fala assim: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança? Onde que Deus estava? No céu. Então nós fomos idealizados lá, retornaremos um dia para casa. A gente deve viver uma forma estressada, estressante, por coisas dessa vida, que é passageira e transitória. Segundo Coríntios 4,17, diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Romanos 8,18, as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que nós há de ser revelada. Então, todas as vezes que a gente passar por crises, a gente deve focar a nossa mente, ou calibrá-la da forma que Jesus nos orienta, sempre olhar para Ele. E como dizem os psicólogos, né, se você tirar o foco daquilo que te causa dor, e controlar a sua ansiedade para aquele momento, isso não vai te fazer sofrer tanto, né? Vai nos consumir tanto. Então, que possamos olhar para Jesus, amém, irmãos? Autor e consumador da nossa fé. Uma pergunta.